tarde, pessoal. Bem-vindos à segunda edição dos Seminários Internacionais sobre Internacionalização, Ciência e Inovação, que é o evento de iniciativa do Laboratório de Biociência da Motricidade Humana, capitaneado pelo professor Estélio Dantas, um grupo muito interessante, que nesse ano o LABIM completa 25 anos. 25 anos de existência, e em comemoração vai apresentar esses seminários. O que estamos agora é a segunda edição. A primeira edição aconteceu sobre internacionalização, 25 de maio, e temos a de hoje com as dimensões do esporte, a de agosto, exercício e saúde, no dia 25 de agosto, vai ser sobre o tema exercício e saúde. Dia 25 de setembro, doenças e exercício. Em 6 de outubro, envelhecimento saudável. E 25 de novembro, fechando com estilo de vida saudável. Esses seminários, como eu já disse, eles trazem para a comunidade acadêmica a possibilidade de discussão dessas temáticas que foram apresentadas aí. Hoje, especialmente, nós trataremos sobre a temática dimensões do esporte. E ela cai numa data especial para nós, em que hoje nós estaremos em plena Olimpíada de Tóquio, que foi adiada para 23 de julho do ano que vem. Então, estaremos há 2 dias hoje de Olimpíada, e nada mais pontual, nada mais interessante do que discutirmos essas dimensões aqui. Então, hoje nós teremos uma discussão muito importante. Meu nome é Tomires, estou em Cuiabá, e esse grupo ele é organizado por pessoas de diversas situações do Brasil, do Sergipe, do Rio de Janeiro, daqui de Mato Grosso, do Paraná. E os palestrantes de hoje são pessoas nomeadas no esporte, pessoas que tratam da questão do esporte como forma de pesquisa, em forma de trabalho, são pessoas que respiram isso. Nós temos hoje 4 grandes nomes que vão trabalhar conosco: o doutor Antônio Carlos Gomes, o doutor Ivaldo Martins de Souza, o doutor Daniel Afonso Botelho e o doutor Estélio Henrique Martins Dantas. Para ser mais delongas, o que é importante são as falas dos nossos palestrantes, né? Eu já quero passar a palavra para o primeiro palestrante do dia, doutor Antônio Carlos Gomes, que é doutor em Ciência do Esporte pela Universidade Nacional de Cultura, Física e Esporte da Rússia, autor de diversas obras de referência nacional e internacional no treinamento esportivo, foi superintendente de alto rendimento da CBAT no período de 2012 e 2017, no momento da nossa Olimpíada, que tivemos o Thiago Braz como o principal ícone, com a medalha olímpica, que muito nos orgulha até hoje. Atualmente, o doutor Antônio Carlos Gomes é coordenador pedagógico da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico do Brasil, a ABT do COB, e é consultor de diversas instituições esportivas do Brasil, além das obras que ele já publicou. Boa tarde, doutor Antônio Carlos Gomes, bem-vindo. A partir de agora, o senhor tem uns 30 minutos. Em seguida, as pessoas vão fazer suas perguntas ao decorrer das falas diretamente no chat. Nós temos uma pessoa que vai coletar as perguntas lá, vai passar para nós, e eu passo para o senhor. Tudo bem? Ok. Importante dizer para o pessoal que está em casa que a professora Jani vai emitir os certificados, e é importante que vocês se identifiquem em vossos perfis da forma correta, com o nome correto, porque senão o certificado sai adequado, não sai legal. Professor Antônio Carlos, com o senhor a palavra. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Quero manifestar a minha alegria. Estava num outro evento, até agora interrompi o evento, que não poderia faltar, né, num encontro como esse, com pessoas tão preciosas e com um tema tão sensacional que é esse que foi colocado. Na conversa que eu tive com o professor Estélio, eu fiquei de falar um pouquinho sobre nossa experiência internacional com relação ao esporte aí de alto rendimento. Então, vou dividir em 2 momentos, longe de querer conceituar o esporte, mas falar um pouquinho dele, depois um pouquinho de nossa experiência.
Então, vou usar aqui vou compartilhar aqui um slide. Eu acho que vocês já conseguem ver, não? Já conseguem ver? Dá um retorno aí, um positivinho para mim, ok? Sim, está perfeito, perfeito. Pode continuar, professor. Ok. Está indo bem. Então, dentro dessa perspectiva, né, eu gostaria muito de falar do esporte numa perspectiva bastante abrangente no primeiro minuto. Quando nós falamos de dimensão de esporte, e nós abrimos essa discussão para o mapa mundial, para as regiões do mundo, esses conceitos, eles têm muito confronto em todo mundo, e isso tem uma relação muito grande com a cultura da sociedade, de uma forma geral, e com a cultura esportiva de cada sociedade. Então, eu lembro bem que há 30 anos atrás, quando, por exemplo, o professor Tubino falava em cultura física, tinha muita dificuldade da gente entender o que era a cultura física. Dava a impressão que era o camarada o fisiculturismo do esporte. E, na verdade, hoje, muito mais maduro, com a tecnologia nos integrando no mundo todo, você passa a entender que a cultura física tem a ver com a cultura da sociedade. E o interessante dessa experiência que a gente tem aí pelo mundo todo é que você vê que, apesar do esporte estar divulgado no mundo todo, cada país tem uma cultura mais forte para uma ou algumas modalidades, né? Então a gente percebe, por exemplo, que o Brasil tem uma cultura muito forte para as modalidades coletivas. Nós somos bons nos esportes coletivos. Nós sempre figuramos entre os melhores do mundo dos esportes coletivos. Esportes individuais, a cultura da prática para o esporte individual, ela já não é uma particularidade muito forte nossa, apesar de que, nos últimos anos, a gente vem também se destacando. Mas, com base nessa conversa inicial, quando a gente entende uma cultura de uma sociedade, nesse momento, eu não estou falando de uma cultura que seja melhor ou pior, e sim falando de uma cultura que se difere no mundo, né? A cultura do trabalho, a cultura religiosa, a cultura da atividade social do Japão, que é diferente da Alemanha, que é diferente do leste europeu, da Rússia, que é diferente aqui no Brasil, né? Não é todo mundo que tem a praia que temos, o calor que temos, a comida que temos, a música que temos. Então, isso nos torna culturalmente diferente. Então, isso tudo, né, reflete a cultura esportiva. Tá? Se a nossa cultura esportiva é mais forte em esporte coletivo, ela é bem mais forte em 10, 12 modalidades, você pega uma cultura do centro da Europa, ela é mais ampla, até porque eles têm frio, eles são muito de esportes de salas, esportes fechados, como levantamento de peso, e judô, e outras modalidades parecidas com essa. Ou seja, a cultura do esporte deles tem uma influência na cultura da sociedade. Então, eles têm determinado predomínio diferente da gente. Por outro lado, também a cultura das modalidades influencia na cultura esportiva. E a cultura esportiva influencia na cultura da sociedade. Então, existe aí um jogo muito grande. Ou seja, no nosso esporte, nós trazemos algo da nossa cultura, do nosso jeito, da nossa habilidade, né? Da nossa malandragem. Nós trazemos algo da nossa música, né? E da mesma maneira que a sociedade intervém, de certa maneira, a nossa cultura, na cultura da prática esportiva. Consequentemente, a gente tem tido conquistas mundiais do esporte bastante diferente culturalmente, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do treinamento, do que outros países, né? Então, não é exatamente o mesmo modelo europeu que serve para nós, e o contrário também é verdadeiro. Então, esse misto de cultura faz a gente ver o esporte com dimensões bastante diferentes. Eu fui buscar alguma coisa aí dentro dessa temática para a gente conversar, e eu encontrei essas duas revistas que estão no idioma eslavo, né? Mas dá para a gente ver aqui no rodapé dela lá, a publicação dessa revista foi em 1º de setembro de 1928. O título dessa revista, no idioma eslavo, está escrito Fisicultura e Esporte, ou seja, cultura física e esporte, né?
Você vê desde quando esse povo já discute o que é uma cultura esportiva, eles discutem como que a sociedade vê o esporte, quais são as dimensões do esporte necessário numa sociedade. Então, eles discutem isso desde o início dos anos 900. Consequentemente, toda a indumentária científica de crescimento do conhecimento científico, acadêmico do esporte, acompanhou esse desenvolvimento. Ou seja, a cultura da sociedade andou junto, foi construindo a cultura acadêmica, a cultura desportiva naquela sociedade. Então, eles têm mais tempo preocupado com isso. Há muitos anos que eles fazem essas reuniões que nós estamos fazendo agora e discutindo a cultura, a teoria, a base da cultura de uma sociedade e como que a ciência pode interagir nesse processo. Então, partindo desse pressuposto, basicamente a cultura física, ela é um conceito que solidificou lá atrás, antes dos anos 40. E isso vem amadurecendo, espalhando pelo mundo, sendo divulgado pelo mundo, para a gente entender o esporte por várias dimensões. Porque ainda o entendimento do esporte na nossa cultura, quando nós falamos esporte, a gente pensa em medalha de ouro. Né? E verdadeiramente o esporte tem dimensões, às vezes, mais ricas do que ganhar a medalha de ouro. Ganhar a medalha de ouro é o exemplo, é o modelo, mas a influência do esporte ele abrange muitas outras coisas que são bem mais significativas. Né? Então, por exemplo, quando você pode conceituar o esporte como sendo uma coisa soberana numa nação, que ela propicia o quê? Ganhos, meios econômicos, pode melhorar a saúde de uma sociedade, melhorar negócios que envolvem esporte, desde o equipamento a todo o business, até do conhecimento, a integração, o espetáculo que o esporte pode apresentar, né? Lá atrás, o próprio professor Matviev, Dansko e outros, né? Disseram, olha, o esporte, antes de ser competitivo, ele é um espetáculo. Ele é uma coisa solidária, é uma filosofia de vida. Então, nesse prisma, o esporte numa sociedade nunca deveria ser considerado como gasto, e sim como um investimento, porque é um investimento no ser humano. A partir daí, provavelmente, ainda na nossa realidade sul-americana e nacional aqui no Brasil, a gente não entendeu o esporte dessa forma ainda. Tanto é que, às vezes, qualquer problema que tem, nós cortamos o dinheiro do esporte, porque o esporte se tornou supérfluo. Isso é falta de cultura esportiva, de entender o esporte como um veículo econômico de saúde, de negócios, de solidariedade e de filosofia de vida. Então, quando você fala em dimensões do esporte, o que seria isso? Né? Então, para nós, aí é uma concepção muito própria, né? Para nós, o esporte tem duas grandes dimensões. O esporte que nós chamamos de esporte ordinário, que é o esporte praticado e deveria ser praticado por toda a sociedade. Esporte recreativo, o esporte condicional, que melhora a condição fisiológica das pessoas, melhorando as condições de promoção de saúde, o esporte reabilitativo. Esse deve ser o grande negócio do esporte. Esporte para todos, esporte ordinário. Nesse quesito, aqui o rendimento ele não é obrigatório. Ele é apenas necessário, principalmente quando nós falamos nos programas de condicionamento físico, nessa coisa toda. Por outro lado, nós temos o esporte oficial, que está na escola, está nas Forças Armadas, está no clube esportivo, né, o esporte olímpico. Tem o esporte espetáculo, que é o teatro, o circo. Quer dizer, então, esse é o esporte oficial. Só vamos ter um bom esporte oficial num país se nós tivermos um esporte chamado ordinário, muito bem feito, muito bem organizado pela sociedade, muito bem organizado pelos órgãos. E claro que o esporte oficial ele tem como prioridade, né, como rendimento obrigatório. Ele precisa ter rendimento. O esporte ordinário não. O esporte ordinário é prazer, é o lazer, né, que a pessoa tem na sua prática. Então, veja bem, dentro dessas duas grandes dimensões, nós vamos formando uma cultura. Então, nesse momento, eu vou puxar isso
uma realidade de um profissional como qualquer um que está me assistindo nesse momento, mas pegando uma experiência que a gente teve e como que a gente foi amadurecendo e pensando o esporte até esse momento que nós estamos agora, tá? Contando de uma experiência. Nós começamos no esporte lá atrás, na modalidade de atletismo. Tá? Queira ou não, hoje bastante diferente, com cabelo branco, mas esse cara que está aí sou eu mesmo que corria a barreira e fazia o salto triplo. Quer dizer, foi uma modalidade que me resgatou socialmente, de uma sociedade que eu vivia muito pobre, num bairro periférico, aquela história toda que acabou trazendo a gente até os dias de hoje. E graças a Deus eu posso falar para vocês. Então, isso começou lá no início dos anos 70. Né? E aí eu fui ganhando cultura esportiva. Nos anos 77, aproximadamente, o esporte eu fui parar nas Forças Armadas, no Exército, né, como campeão, atleta de atletismo, jogava um pouquinho de basquete, de futebol, fui me destacando já nesse período, um pouco antes, né, fui militar, então ganhei também a disciplina militar, essa disciplina que serviu para mim mesmo, não no sentido de cultura pessoal, né. Depois, já no ano 78, já participando de competições internacionais, já virei um treinador, já treinava atletas na modalidade de atletismo, treinava atletas na modalidade de futebol, já era um preparador físico e ainda fazia minha atividade como eu faço até hoje. Então, essa cultura ela foi evoluindo, ela foi ganhando corpo, foi ganhando conhecimento. Nos anos 80, 83, já dentro da faculdade, fazendo os cursos de graduação, mas já como treinador, como preparador físico, nessa época de time feminino de futsal, com competições já de bom nível no país. Então, fui ganhando cultura de uma modalidade de esporte individual, esporte coletivo, a convivência com as pessoas, como isso tudo foi acontecendo. Depois, nesse período, como treinador, eu iniciei como professor da faculdade, onde eu tinha que ler naquela época, começo dos anos 80, nós não tínhamos muita publicação, nós não tínhamos muita informação, mas essa foto eu consegui para mostrar para vocês, é a primeira aula que eu dei numa universidade, né? Ainda com aquele jeitão de atleta, magrinho, rapaz, magrinho, mas contando ali, sabe, com aquela emoção, sabe, começando uma vida, começando uma carreira, com os olhos escuros, sem saber o que era o futuro, sem saber o que a vida podia me proporcionar, né? Mas aí dando a primeira aula de educação física minha, uma aula teórica sobre provas do atletismo e falando um pouquinho de fisiologia, numa época que nem livro de fisiologia nós tínhamos direito. Tínhamos muito pouca coisa. Em 1984, eu publiquei o meu primeiro livro, que está na mão dessa aluna que está aí, Inicie Brincando no Atletismo. Então, publiquei o primeiro livro, escrevi um livro sem técnica nenhuma, com muito desenho. O que eu fazia com os atletas lá na pista de atletismo, eu coloquei nesse livro. Foi um sucesso. Esse livro foi para a mão de professores de educação física escolar do país como um todo. Foi muito bacana. Quer dizer, então a coisa foi acontecendo dessa maneira. O esporte, essas dimensões do esporte, foi me permitindo caminhar. Em 1985, eu dava aula, comecei a dar aula de educação física escolar. Apesar de ter sido um atleta de alto rendimento, gostar do alto rendimento, os primeiros trabalhos meus foi com as crianças, né? Então, eu aplicava aí toda a parte de desenvolvimento motor, aquela parte de motricidade com as crianças. Fui aprendendo aí. Era uma época que se falava muito na teoria Lebuschiana, Lebusch, Piaget. Então, aquelas discussões, aquelas brigas. Eu dava aula misturado com matemática, com português, era um negócio impressionante. Tudo estava muito começando, muito diferente dos dias que nós vivemos hoje. Passado um tempo, 1986, aí eu já cheguei na União Soviética na época. Né? A história é longa aí, nós temos pouco minuto, não dá para contar, mas eu cheguei lá na União Soviética, essa pessoa que está me recebendo, me cumprimentando aí, até emociona de contar, mas é o professor Lev Pavlovich Matveyev, que me recebeu, me abraçou, eu tinha muito medo, 30 graus negativo, morava dentro desses quartinhos aí, tinha que fazer a comidinha para comer, deixei minha família, não tinha comunicação com o Brasil,
Uma carta demorava 3 meses. Quando escreviam para mim, eles tinham que ler a carta, demorava muito tempo para mim receber a notícia do Brasil. Mas eu encarei, fui aprendendo o idioma com a ajuda do professor Matviev, depois professor Verkhoshansky, e a coisa foi caminhando e eu consegui passar 12 anos da minha vida lá, estudando esporte, estudando treinamento esportivo. Então foi um momento muito marcante na vida, essa data aí que eu cheguei na União Soviética. Depois, já lá dentro da União Soviética, eu comecei a ter acesso aos centros de preparação de atletas secretos. Aquelas coisas antigas, por exemplo, nesse momento aí, vocês não conseguem ver, mas eu estou de um lado nessa máquina e do outro lado tem um outro colega. Então, eu faço uma parte do nadador, eu faço a vinda, ele faz a volta. Então, está nadando aí nadadores como Denis Pankatov, recordista mundial dos 800 metros, depois o Popov, Alexander Popov, recordista dos 50 metros. E aí eu estou com uma câmera dentro da água, tá? Comunicando com o atleta que tem alguma coisa no ouvido, me ouvindo, e eu estou passando para ele a amplitude da braçada dele, passando a velocidade média para ele. Só que se ele nadasse 20 quilômetros, eu também teria que caminhar 20 quilômetros. Essa máquina ia para frente e para trás, aquelas coisas soviéticas, que hoje em dia isso tudo é eletrônico, né? Mas eu passei por todo esse período laboratorial, naqueles laboratórios que não entrava ninguém, eles treinavam os atletas de uma forma secreta. Então, a gente aprendeu muita coisa aí dentro com esse pessoal. Aqui já em 1992, treinando a seleção brasileira de handebol feminino, nós somos campeão pan-americano, né, os Jogos Olímpicos de 1992, fazendo estágio lá no exterior. Por outro lado, seguindo um pouquinho mais aqui já num curso de mestrado, quando a gente começou a discutir com mais profundidade a filosofia do esporte, né? Discutindo essas dimensões do esporte. Você vê na foto do lado direito, eu estou do lado do orientador, esse senhor de barba, o professor Yuri Verkhoshansky, que me orientou também no chamado o doutoramento, que eles chamam, né? na aspirantura. Então, foi um aprendizado muito grande. E o que mais me chama a atenção, e o porquê eu estou mostrando tudo isso para vocês, é pelo fato que a base teórica que esses caras desenvolvem tem muito a ver com o conceito, com o entendimento do que é esporte, do que é a dimensão do esporte. O esporte, para eles, sai da esfera de fazer o campeão. O esporte, para eles, é uma coisa muito mais ampla do que o raciocínio que muitos de nós temos com relação ao esporte só de competição. Aqui em 1996, vocês estão me vendo aqui estudando, mas como na União Soviética a luz apagava às 8 da noite, às 20 horas, então eu colocava a lanterna na boca acesa com o meu computadorzinho para poder estudar a noite toda com essa lanterna, porque a luz era apagada pelo Estado para poder economizar e eu não podia estudar à noite. Então, a dificuldade na época, o idioma muito difícil para aprender, né? Escrevendo em russo. Do lado direito está o Matviev, com seus pressupostos todos, com seus gráficos que era feito em tablões colocados na parede. E a gente passava muitas horas da nossa vida, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, estudando dentro dessas salas, discutindo com ele, aprendendo o treino. Aqui já a primeira defesa, minha defesa de doutorado, minha, com uma banca de 11 pessoas, pessoas de altíssimo nível, né? Professores na banca como o Vladimir Zatsiorsky, Platonov, professor Filin, uma pancada, 7 horas de defesa de tese no sistema comunista de tirar o couro do camarada. Né? Passado um pouquinho, eu terminei aquilo, fui embora para o continente africano. Aí é um trabalho feito na África, eu sei que contribuí bastante, campeão olímpico de futebol, né, pela Nigéria, depois Camarões, aprendi o idioma crioulo, tenho muita amizade, quer dizer, eu sei da contribuição que a gente deu também, né, no futebol africano. Aqui é uma foto de Angola, ainda nos estádios, estou por aí ajudando na preparação de jogadores lá que se tornaram campeões internacionais, né? Aqui a nossa Sueli Pereira dos Santos, lançadora do dardo do atletismo, passou um grande período com a gente, treinou comigo, batemos recorde sul-americano,
depois foi treinar com o professor Paulo Roberto de Oliveira, na minha ausência do Brasil, mas tudo atleta de resultado de alto nível, já eu utilizando de conteúdos aprendidos na ex-União Soviética. Essa é a Roseli, campeã de São Silvestre, que também esteve com a gente. Eu fui treinador da Roseli, descobri a Roseli, usando de pressupostos da teoria do esporte aprendida lá fora. Então, a experiência internacional, ela não nos torna melhor do que nós somos, mas a experiência internacional nos dá mais conhecimento sobre essa matéria chamada esporte. Outro atleta nossa, Cleusa Maria Irineu, participamos de vários campeonatos internacionais, mundiais, ganhamos provas pelo mundo todo, né? Depois, a nossa experiência no Clube Atlético Paranaense, né? Campeão brasileiro no ano de 2001. Vocês veem que numa foto aí eu estou um pouco triste, porque nós chegamos no Clube Atlético Paranaense, as pessoas não têm paciência de esperar, então muita crítica com relação à ciência. A ciência, ela assusta. A ciência acadêmica assusta. Porque a ciência acadêmica, ela mostra os fatos claros e objetivos. Então, quando você começa a estampar os dados, as pessoas não gostam muito disso. As pessoas gostam de viver na emoção. A razão, ela é muito complicada no esporte. Mas aí foi uma história espetacular. Durante 8, 9 anos eu fiquei nesse clube, nós ganhamos títulos que não se imaginava ganhar nesse clube de futebol. Implantamos um departamento científico, criamos a coordenação científica do futebol brasileiro, mudamos a preparação física, que era muito genérica, para uma preparação física mais especializada. Aqui foi a final da Libertadores da América, que nós fizemos ainda naquela época, em 2005, oriundo de um trabalho espetacular. Depois a experiência com o Jadel Gregório, o Jadel Gregório, eu tive uma grande experiência com ele, é um grande atleta, um atleta de resultado internacional, né, que bateu o recorde do João do Pulo, se vocês recordam. O João do Pulo saltava 17,89, o Jadel fez 17,90, então foi uma experiência espetacular. Você imagina eu trabalhando no esporte coletivo, trabalhando no esporte individual, né, a cultura desses esportes completamente diferente, né? Mas foi tudo muito bacana, porque a gente foi entendendo, né, o entorno do esporte. A gente foi entendendo que o esporte tem classificações, que o esporte tem culturas diferentes. A cultura de um atleta como esse, como pensa a vida um atleta de esporte individual, como Jadel Gregório, e como pensa um cara de esporte coletivo, por exemplo, como o Fenômeno, né? Eu treinei o Fenômeno, trabalhei no Corinthians, né? Ok? Então, veja bem, é completamente diferente uma coisa para outra. Então, nós precisamos estar nos moldando o tempo todo. Né? Ou seja, a linguagem do esporte coletivo é diferente. A linguagem para trabalhar com essas estrelas que eu estou mostrando para vocês, que eu trabalho, ela é uma linguagem que precisa ser adequada a eles. Se você errar na linguagem, tudo isso intervém na cultura esportiva, intervém no resultado esportivo. Né? A experiência aí foi também espetacular, culminou que o time foi campeão do mundo, campeão da Libertadores da América, né? Então tudo isso aí aconteceu, campeão brasileiro. Depois, 2016, bem falado pelo nosso querido professor Tomires, nós participamos desse trabalho extraordinário, batemos um recorde olímpico em uma prova que não é uma cultura nacional, né? Tivemos aí 2 atletas, a Fabiane Muri e o Thiago, que se destacaram. Nunca tivemos outros destaque no nível desses caras, principalmente bater um recorde olímpico numa prova que é cultura pura europeia, né? Principalmente, mas eu acho que a gente aprendeu muito, o Brasil aprendeu, nós aprendemos com isso aí, nós já sabemos o caminho agora do que é possível ser feito. Por outro lado, aproveitando os 2 minutos que eu tenho aí, professor, falar um pouquinho desse trabalho no Comitê Olímpico Brasileiro, que o professor Estélio participou e vai continuar participando com a gente também, e outros colegas do Brasil que aí estão. Criamos a Academia Brasileira de Treinadores, com a ideia de divulgar melhor, entender melhor essas dimensões do esporte, e aí no Comitê Olímpico Brasileiro, falando da dimensão do esporte de alto rendimento, está sendo um sucesso, já formamos 500 treinadores, e a coisa continua. Por outro lado, temos a nossa contribuição,
em publicações, publiquei várias obras, procurei botar no livro aquilo tudo que eu estudei, as experiências que nós tivemos também estão escritas em diversas obras que nós publicamos, que vocês encontram por aí, em algum lugar, algumas obras que eu traduzi do exterior, trazendo também teorias de colegas do exterior, muito conhecido mundialmente, e terminando aqui com essa homenagem que eu estou fazendo, essas duas pessoas aí. O que está de agasalho de educação física, ali com a manguinha vermelha, é o professor Lev Pavlovich Matveyev. Eu consegui trazer aqui no Brasil, levar ele numa fazenda, e uma homenagem que eu faço, evidentemente, o professor Matveyev já faleceu, mas tem uma influência muito grande na minha formação, principalmente nessa questão filosófica do esporte. E do lado dele está o professor Paulo Roberto de Oliveira, que foi treinador de atletismo, que é um grande expoente aí na área do treinamento esportivo, que foi o cara que me achou num bairro aos 13 anos de idade e me transformou num atleta, e graças a esse trabalho do Paulinho, eu pude chegar até hoje, até esse momento, para falar com vocês. Então, falar de dimensão do esporte, nós podemos falar o dia inteiro, porque não tem fim o benefício que o esporte pode ocasionar na vida das pessoas. Então, era esse o meu papo, professor, para a gente não atrasar aí, fico à disposição. Maravilha, professor. Maravilha, o senhor nos engrandece cada vez mais, trazendo essa experiência internacional para a sociedade brasileira e com esse trabalho maravilhoso. O senhor nos traz um retrospecto da sua vida e todas elas em favor da sociedade brasileira, né? A gente, um padrão de alto nível que é apresentado para nós, da forma como o senhor apresenta, a sua contribuição no COB, na CBAT, trazendo aquilo que os russos fizeram antigamente e que até hoje ainda valem, tem muito estudo sobre isso, e que foram estudados também pelo professor Estélio Dantas, que vai falar ainda hoje. Muito importante a fala do senhor. Eu gostaria de ouvir da Paula, que está nas coletas, junto com o Cássio, sobre as perguntas. Vamos para as perguntas. Cássio? O professor, no momento, sem perguntas, só elogios. Elogiando a trajetória e a contribuição dele para o esporte. Os colegas que estão no grupo também, o professor Divaldo, o professor Estélio, o professor Daniel Botelho, quiser aproveitar o momento. Eu queria só me confraternizar com o Antônio Carlos, dizer que eu acompanho a vida dele há muito tempo. A gente não tem tanta diferença assim, foi o professor do Antônio Carlos da especialização. Foi meu professor. Não, eu queria mostrar isso, né, que todos nós tivemos, no esporte, na educação física, uma alavanca para crescer e ir adiante. Né? Eu acho que isso a gente tem que passar para a garotada nova, o pessoal que está chegando aí, fica querendo esperar que tudo caia no colo. Não é assim, mas é uma escada que quem quiser subir chega no sucesso com muita facilidade. Meus parabéns, meu amigo. Show de bola com você. Isso. Que isso. Tem uma pergunta do chat que veio sobre que o senhor pudesse tecer algum comentário sobre como a experiência que o senhor viveu no leste europeu e como isso pode, estudou com os grandes autores, o que nós podemos tirar para melhorar o esporte brasileiro da base ao rendimento. Bom, bacana. Foi bacana voltar um pouquinho. O pessoal aí que gosta do treinamento esportivo, eu estou acabando de receber uma notícia aqui lá do leste europeu, não muito boa. Faleceu essa noite o professor Vladimir Issurin. Issurin é um nome mundial fantástico do treinamento esportivo. É um russo que vive no Israel hoje, com uma produção científica muito grande. Ele acabou de falecer, eu não sei ainda do que, mas está aí, já coloquei no Instagram. Mas respondendo essa pergunta aí, o que eu aprendi é o seguinte: nós não vamos conseguir virar uma escola de esporte mundial se nós não construirmos uma política de esporte no nosso país.
O nosso país, o esporte acontece por iniciativa da sociedade. O esporte, ou ele acontece na universidade, na escola, no clube, na creche, na associação, na empresa, e ele não tem uma diretriz nacional. Nós não temos uma política nacional que amarra o acontecimento do esporte, da essência da palavra, tanto na direção do esporte recreacional, como de alto rendimento. Então, nós só vamos ter sucesso, foi o que eu aprendi lá fora, a hora que nós tivermos uma política que nos permite entender o processo, desde a iniciação até chegar ao alto rendimento no esporte oficial, e que nos permite, de fato, entender que a prática do esporte recreacional pode melhorar a qualidade de saúde das pessoas e nós nos tornarmos uma população mais sadia do ponto de vista da saúde biológica e mental. Então, é por aí essa resposta. Uma política, né? Uma política pode nos ajudar. Já nesse sentido, professor, acredito que o senhor poderia pensar, nós falamos no começo da nossa conversa a respeito de que estaríamos agora dentro de uma Olimpíada. Nesse exato momento, estaríamos no terceiro dia de Olimpíada, segundo e terceiro dia de Olimpíada. Como é que o senhor trabalhou com a CBAT no ciclo olímpico passado e agora quais são as nossas perspectivas que o senhor imagina que pode acontecer para a Olimpíada de 2021? Bom, teoricamente, pelo investimento que o Brasil fez para os Jogos Olímpicos de 2016, na teoria, esses Jogos Olímpicos 2020 e 2021 teria que ser o momento que nós fôssemos apresentar os melhores resultados do nosso país. Teria que ser. O problema é que, ao terminar os nossos Jogos Olímpicos, houve um rompimento do apoio dado ao esporte no nosso país e a coisa voltou no ciclo normal, na nossa cultura normal, do esporte não ser uma coisa do dia a dia do nosso estado. O esporte são coisas do dia a dia de algumas pessoas. Então, eu vejo que nós vamos poder ter uma boa participação ainda, resquício de 2016, mas eu vejo que o procedimento que nós estamos tocando no esporte nacional vai nos custar muito caro no próximo Jogos Olímpicos daqui a 4 anos. Porque se a gente não der seguimento aos projetos, nós não vamos conseguir. Então, mais uma vez, estamos trombando com o quê? Foi um trabalho de corte transversal, de 4, 5 anos feito pelo país e acabou. Nós não temos uma cultura, uma política de esporte permanente. Então, essa é a minha opinião com relação a isso. Tá. Nós temos mais. A gente vai fazer. Vou tentar juntar 2 perguntas não só, porque nós temos um tempo limitado. Eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco. Tranquilo. Tem uma pergunta de Pedro Souza e de Michael Douglas. Ver se eu consigo juntar as duas. Ele fala sobre qual a maior dificuldade de implementar a ciência no esporte de alto rendimento naquela época que o senhor viveu, lá, né? Na época que ninguém acreditava na ciência. E o Michael Douglas fala que se faz falta ao profissional que vem da academia, essa parte da vivência do esporte que o senhor teve como atleta e depois teve como cientista. Não sei se eu consigo... Sim. Na primeira parte, é o seguinte, a primeira parte ela é dura de ser respondida, eu vou tentar encurtar aqui a conversa. Você colocar o conhecimento científico no campo prático, ele é bastante difícil, até por culpa mesmo da área científica. A ciência ela trabalha com métodos muito apurados. A ciência ela tem normas, a ciência tem disciplina. E a ciência, quando descobre, quando tem as suas descobertas, a forma de divulgação dessas descobertas é muito acadêmica, ela não se torna conhecimento popular. Então, os conhecimentos científicos acabam ficando nas monografias, na prateleira da universidade, e a grande massa, o pessoal que está a mão na massa, às vezes não consegue chegar, mesmo com a internet. E ninguém consegue ler, poucas pessoas conseguem ter condição de ler os dados acadêmicos, de estatísticos, de termos muito difíceis. Nós só vamos conseguir fazer a ciência acadêmica ser operacionalizada na prática de fato quando nós transformarmos essa linguagem acadêmica numa comunicação popular. Então as pessoas vão ter mais facilidade de ver isso aí. É a história do gibi,
da Mônica, todo mundo conhece porque é gostoso e é prazeroso ler. Agora, ler estatisticamente, significante ou não, a pesquisa do professor Antônio Carlos, do Estélio, não sei o quê, é muito dura. Então, nós precisamos começar a pensar nisso. Então, isso respondendo de uma forma muito rápida. O outro lado, também que pesa muito, é muito parecido, é o seguinte: ainda está muito distante o acadêmico da universidade e o treinador no campo prático. Nós precisamos começar a sair do laboratório, da sala, o acadêmico, e ir para o campo, trabalhar mais perto do treinador, para traduzir as pesquisas para o treinador e nós começarmos a colocar na prática a ciência acadêmica, que já tem resposta para um monte de coisa que o treinador ainda não consegue colocar na prática. Por outro lado, o nosso pesquisador não consegue pesquisar com atleta de alto rendimento. Ele é proibido de chegar perto do atleta de alto rendimento. O treinador não permite, nossa cultura não permite. O nosso atleta está no clube, o pesquisador está na universidade, quilômetros longe do clube. Quer dizer, então, somente nós vamos conseguir ajustar isso se existir uma política de esporte no país, que vai juntar essas coisas todas e nós vamos ser felizes um dia aí para frente, é o que eu sonho. Na verdade, esse é o sonho de todo brasileiro, né? Nós esperamos que o Brasil não seja apenas uma promessa, sim uma realidade no esporte. Professor Antônio Carlos, nós queremos muito agradecer, em nome do LABIM, em nome da International Human Motorics Network, a IHMN, que é os principais organizadores desse evento. A professora Jani, depois ela vai lhe passar o certificado. Nós estamos muito agradecidos com o senhor. O senhor pode, se o senhor quiser fazer as suas palavras finais, fique à vontade, que eu vou passar para o próximo. Primeiro, sempre é um prazer falar de educação física, falar de esporte, né? Eu digo que esporte é uma das poucas áreas da atividade humana que a gente consegue conversar em qualquer ambiente. A gente fala de esporte na mesa do bar, a gente fala de esporte no sofá com a família, e a gente fala de esporte no centro acadêmico, no centro de pesquisa. Então, é sempre um prazer poder falar de esporte. Claro que o processo sempre é de aprendizado, né? Mas eu espero aí ter passado alguma coisinha para o pessoal para ajudar também a formar essa experiência aí que a gente foi ganhando ao longo dos anos. Obrigado, viu, a todos vocês. Obrigado, professor Estélio. Só vou dizer uma coisa para você. O professor Estélio vai ministrar uma conferência no maior congresso de esporte da América Latina. Chama-se Congresso de Punta, do Uruguai. Ele vai falar sobre isso aí, mas nós vamos divulgar aí daqui a pouco. Ele vai falar para nós nesse congresso, vocês vão ter que assistir. Obrigado, gente. Maravilha, maravilha. Tudo de bom. Valeu, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.